Tem Galo em campo contra o Botafogo às 6 horas da tarde, Engenhão, emoção do Pedro Abílio, barbante neles com o Roberto Abras e Lélio Gustavo. Essa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que será inaugurada hoje às 4:30 da tarde, tem Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada. No Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo recebe o Coritiba às 7 horas da noite. Também às 7 da noite tem Avaí e Santos, o jogo da ressacada, e às 9 da noite, fechando o sabadão, tem Ceará e Corinthians no Castelão. Amanhã, sequência da rodada, Juventude e Goiás, às 11 horas da manhã, no Alfredo Jaconi. Às 4 da tarde tem São Paulo e Fluminense no Morumbi. Às 6 da tarde, além de Botafogo e Atlético, tem Atlético Goianiense e Fortaleza. Às 7 da noite, o América recebe o Bragantino no Independência. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo com a Rosane. E na segunda-feira, que a rodada será encerrada, às 8 horas da noite, tem Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque. Mas vamos lá, falar sobre este Atlético. Vive um momento turbulento, né? Vai até, de certa forma, bem na temporada, no Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores, mas viveu uma eliminação traumática para o Flamengo. Como ela aconteceu, ainda temos resquícios desta eliminação, e o Abras vem destacando tudo desse noticiário alvinegro. Um abraço, boa tarde, Abras. Um abraço, boa tarde, Léo. Agora é o seguinte, fora do campo o astral tá legal. Aquela matéria ontem, negócio da Sul-Americana lá, o Atlético eles vão unificar aquele título, né? Reconhecer, né? Reconhecer, né? O Abras. E o Atlético agora vai ser bicampeão da Sul-Americana, né? A Conmebol reconhecendo os títulos da década de 90. E o Atlético vai na reunião de terça-feira. Parece que o presidente Sérgio Coelho, depois não sei, vai mais alguém também para essa reunião, quando haverá. Isso aí vai ter um peso, né? Na hora de uma definição de Libertadores, essa coisa toda, tem um peso com essa. O ranking, né? Da Conmebol. O ranking, justamente, o ranking. Eu vou trocar ideia com você. Eu sei o Lélio, impressionante. O Lélio, a cabeça dele, eu nunca vi igual. Agora, isso é a notícia de ontem. Veja bem, a notícia de hoje. Eu tô vendo aqui no site do Jornal Tempo, matéria aqui da Débora Elisa. Rodrigo Caetano recebe prêmio de melhor executivo do futebol na Confute. Vamos ver a matéria aqui. Rodrigo Caetano foi eleito, o Atlético foi destaque na Confute Sul-Americana, um evento realizado ontem em São Paulo. Ao todo foram 5 prêmios para o clube alvinegro. E o gestor Rodrigo Caetano foi eleito o melhor executivo de futebol do continente. E eu tenho visto aí, o pessoal tá que pega no pé do Rodrigo Caetano, viu? Bom, a Confute Sul-Americana é um evento que tem o objetivo de desenvolver o mercado do futebol sul-americano e contou com a presença de grandes nomes do futebol, entre executivos, patrocinadores e outros profissionais. Alguns ex-jogadores, como o Aloísio Chulapa, também estiveram lá. Deixa eu ver aqui o Atlético. O Galo na veia. Que mais? Manto da Massa, a melhor campanha são vários. O astral do Atlético fora de campo tá legal, né, o grande Léo? Com certeza, né, Abras? Muito ainda pela temporada passada, né? O que fez o Atlético a se lamentar a própria Libertadores, né? Aquela eliminação de maneira invicta para o Palmeiras, a gente já destacou a beça, o regulamento até muda agora, sem aquele gol qualificado fora de casa, mas o Rodrigo Caetano, não só pelo trabalho que ele faz ainda no Atlético, mas antes mesmo, né? No Internacional, por exemplo, ele já foi muito elogiado, então é um executivo que pode ter, como você disse aí, algumas críticas, mas é da prateleira de cima, né? Tá tendo muita, que tem gente que não deve ter negado entrevista, coisa, então que pega no pé dele. Eu já vi essa situação, o próprio Rodrigo Caetano trouxe isso a público em uma entrevista coletiva, né? Mas programas do Atlético também, como você disse, o Galo na Veia, que foi eleito o melhor programa sócio-torcedor, a ação Manto da Massa, que sucesso foi a ação Manto da Massa, a gente até conversou com o desenhista do Manto da Massa vencedor, enfim, o Atlético se movimenta muito, né? Tem se movimentado bastante, aproveitado esse bom momento, se movimentado bastante nas redes sociais, feito ótimas campanhas e com executivos também premiados, né, Abra? O torcedor, ele não quer saber ele não quer saber, quando eu fico nessa situação, a garganta até, o torcedor quer saber lá no campo, né? Mas de qualquer maneira, o atleta tá sendo lembrado, né? Bom, então vamos lá, o Atlético vai jogar contra o Botafogo, 2 eliminados da Copa do Brasil,
2 eliminados da Copa do Brasil. Botafogo para o nosso querido América, campanha belíssima do América, e o Atlético pelo Flamengo. Aí o pau quebrou, vai cair, já caiu, ligação de madrugada, ligação de noite, caiu, aí não caiu, aí vai cair, aí não vai cair. Eu não me envolvo se cai, não cai. Quem tem que resolver, o torcedor tem direito de cornetar essa coisa toda. Eu já dei a minha opinião, fui contra a primeira campanha, sai Turco, mas nessa agora eu tenho minhas dúvidas. Aí é por conta da diretoria do Atlético, que acredita no Turco, tanto que ele vai comandar o time. Deu treinamento hoje. E aí, como é que fica o time do Atlético para jogar amanhã, às 18 horas, 6 horas da noite? Engraçado, Léo, que teve fim de semana e não teve um jogo dos times mineiros, agora tem 3 de uma vez, tudo em Belo Horizonte. Não, o Atlético tá fora, mas é incrível a tabela, né? De qualquer maneira, a equipe super tá toda preparada para esse acontecimento esportivo do domingo. Vai ter o Cruzeiro à tarde, vai ter o Atlético e depois tem o nosso querido Coelho. Mas nós temos um convidado participando do programa, né? Perfeito, é o goleiro Everson, que falou na Cidade do Galo. E óbvio, né, o assunto do Turco foi muito comentado esse momento, que o time também jogou contra o Flamengo, a expectativa para o jogo de amanhã, essa pressão, mas o Everson começa respondendo o que o Atlético precisa fazer para superar essa tão comentada eliminação para o Flamengo. Quando se perde a gente fala muito de trabalho, né? Mas eu acho que não foge muito disso, Pedro. Tem que continuar trabalhando e trabalhar mais, falar menos, para que a gente, nos jogos, a gente possa conquistar os resultados e, consequentemente, a gente retomar a confiança que a gente teve no ano passado. Esse jogo, como eu falei, foi um jogo abaixo, mas cabe a nós aqui dentro do Atlético voltar o foco no trabalho, dedicação total nesse jogo do Botafogo, para que a gente já possa conquistar a vitória, dependendo de alguns resultados a gente possa terminar na liderança da competição. Sabemos que um grupo forte como o nosso, dentro de uma liderança, ganha muito mais confiança para poder desempenhar o seu trabalho. Então, como eu falei, posso estar sendo repetitivo aqui, mas é focar muito mais no trabalho, para que a gente possa, já contra a equipe do Botafogo, lógico, respeitando a equipe do Botafogo, a gente sabe que é uma equipe diferente, uma SAF, com um novo projeto, fazendo algumas contratações, mas ir lá fazer um bom jogo para que a gente possa conquistar a vitória e conquistar mais ainda confiança para o nosso trabalho. E o grupo do Atlético sofre oscilações nos jogos, seja uma oscilação coletiva ou até individual. O Everson comentou por que isso acontece. Primeiro, a gente é ser humano, né? A gente trabalha para que a gente possa jogar todos os jogos bem, mas infelizmente a gente não vai conseguir manter o alto nível todo jogo. Vai ter um jogo que vai ter alguma oscilação. Isso é do Everson, do sistema defensivo, do sistema ofensivo, para não ficar citando nome. Vou citar só meu nome para não ficar citando o nome de outros jogadores, mas isso é normal, nós somos ser humano. Vai ter um dia que eu vou fazer grandes defesas, vai ter dia que a bola vai chegar 2, 3 vezes no gol, eu vou acabar tomando um gol. Então, isso é do ser humano. Infelizmente, a gente trabalha para que eu trabalho todos os jogos para não tomar gol, mas infelizmente eu acabo tomando gol. Isso infelizmente é normal dentro do futebol, porque tem outra equipe que trabalha para isso. Mas essa oscilação, um jogo bom ou não, do elenco todo, ou às vezes individualmente, isso daí é normal dentro do futebol, ainda mais dentro desse calendário que a gente tem de 3 jogos por semana. Então, às vezes vem muitos desgastes, vem muitas viagens. Então, essa oscilação, infelizmente, ela ainda é normal, mas cabe a nós trabalhar para que a gente possa minimizar os erros e, consequentemente, minimizando os erros pelo elenco qualificado que a gente tem, a gente sempre vai estar mais próximo das vitórias. Por fim, Everson foi perguntado como o grupo recebe toda essa pressão sobre o técnico turco e por que ele acredita que o trabalho do treinador, vira e mexe, é bastante criticado. Cara, eu vou começar pela segunda pergunta. Às vezes fica até difícil de entender, né? Porque fomos eliminados numa oitava de finais por uma grande equipe também, onde desse confronto tinha 2 favoritos ao título e infelizmente a gente acabou sendo eliminado. Temos 5 derrotas e infelizmente vem muitas coisas de fora para dentro, do externo, uma pressão muito grande no trabalho do professor. Mas cabe a nós jogadores, como eu já dei uma entrevista depois do jogo do Ceará, trabalhar e assumir essa responsabilidade junto com ele, cada um assumir sua responsabilidade para que o peso e as críticas sejam um pouco menores para cima do professor, e a gente trabalhar para dar esse respaldo para ele dentro de campo com resultado positivo, que com certeza daí a gente consegue minimizar de novo essa tempestade que acabou passando por aqui
que está sendo a segunda vez, né? E para você ter noção, a segunda vez, se eu não me engano, a gente tem mais de 30 jogos no mínimo, com certeza, eu posso fazer a conta aqui rápido, no mínimo a gente tem mais de 30 jogos como professor e apenas 5 derrotas. Então é a gente cada um assumir sua responsabilidade para que as críticas sejam diminuídas pro lado dele e cada um assuma sua responsabilidade aqui dentro do clube. Olha, deixa eu fazer uma colocação que é o seguinte, ele falou em gol, o Atlético 2 jogos sem fazer gols, contra o São Paulo e contra o Flamengo, que falta fez o golzinho contra o Flamengo, né? E outro detalhe, viagens. Ontem à noite me ligou um preparador físico da Universidade Federal de Minas e fez umas colocações que eu achei positivo. Essa história, aí o cara, teve uma época que os caras falaram assim, Roberto, você tem que trabalhar, você vai ser a logística do Atlético. Quem brincava comigo era o Domênico. Qual que vai ser a logística de viagem, aquela coisa toda, que eu puxei muito lá do Vanderlei Luxemburgo, que a logística dele era perfeita. Esse negócio, o Atlético jogou domingo, isso o preparador fez a observação e eu até concordei. Aí, você viu o Hulk perdeu 7 quilos. O Hulk, não sei o quê, o time do Atlético acusou um certo. Meu amigo, o que fez esse preparador, vou alugar um minutinho só, que na segunda parte eu não vou botar, é o seguinte, todos eles entendem que o desgaste maior não vem no dia seguinte. Tanto que tem time que não dá treino segunda. Você joga domingo, você descansa segunda e volta terça. Aí não, o Atlético chegou aqui 3 horas da madrugada, o Hulk ficou no Rio. Aí você treinou ontem, treinando hoje, vai embora pro Rio, volta depois do jogo. Leva o cara pro hotel, descansa no hotel, treina lá pro jogo, esfria a cabeça, vem onda pra cima. Ficasse lá no Rio, treinava ontem lá no Rio, quinta-feira, vai na praia. O hotel com o Atlético fica na praia, tá na cara da praia. Manda o cara, vai curtir a praia, esquece da derrota, vai pra praia. Essas observações feitas por um preparador físico, professor de educação física. E nesse caso, Atlético, né, vou fretar, hein? E nesse caso não é nem problema de dinheiro, né, assim? Não, óbvio que o Atlético, assim, como nenhum clube, nada em dinheiro, pode desperdiçar e tal, mas parece mesmo ser uma sensação de falta, não sei se é pensar ou ter uma certa preferência para olhar essa parte física, cuidar melhor, né, dessa satisfação do próprio atleta, né, o conforto Como é que tá do a atleta, cabeça, né, do cara? Pelo amor de Deus, entra no avião, vai lá, joga, vem correndo, vai lá pra não sei aonde, vem correndo, termina o jogo, 6 horas de viagem, 7 horas de viagem, você chega de madrugada, rapaz, você perde o sono, uma noite mal dormida é fogo da roupa. Bom, essa é a observação feita por um professor de educação física que eu respeito muito, concordo com ele. A logística, viu, Domênico, que falava a respeito quando eu dava palpite no Atlético. Mas é essa a história. O Atlético viaja hoje, a delegação não me interessa o time que vai jogar amanhã, porque eu não sei, a assessoria de imprensa, se eu ser assessor de imprensa, não é isso, não é coisa do Arregui, nem do Guilherme, não sei, o assessor, não sei se ele entende de bola, de alguma coisa, para dar notícia para a imprensa esportiva. Muito bem. Então é isso. Outra coisa, para fechar a minha participação, o Atlético segunda-feira vai registrar os jogadores, né? São 4 jogadores, porque abre a janela. E aí depois o Atlético vai fazer a relação em termos da Libertadores, né? Que tem aquele caso do Pavão. Mas o Atlético, como ele vai terça-feira na Sul-Americana para ver aquela história das 2 competições, o Atlético vai tentar lá conversar com o pessoal, gente. Libera o Pavão aí, vamos ver. Então é o que há de momento. Lembrando que o Klaus apita esse jogo. Falou, garoto? Ótimo, Abras. Um abraço pra você. Até amanhã no Show do Esporte da Super. Justamente. Amanhã a gente tá firme. Boa, Roberto Abras trazendo o noticiário do Atlético no Super FC neste sabadão. Amanhã tem Galo em campo de novo, hein? É contra Botafogo, jogo importante aí na temporada pro Atlético, nestas conotações extra-campo, né? O Atlético agora com essa obrigação de vencer, não só de vencer, né? Talvez também de convencer diante desse Botafogo. O time precisa dar uma resposta depois da atuação no Rio de Janeiro também contra o Flamengo pela Copa do Brasil.